terceirão, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. Hoje o assunto dessa aula é Geografia A, beleza? No livro 2 que vocês receberam, aula 5, Projeções Cartográficas. Muito bem. Um dos produtos da geografia, obviamente, é a confecção de mapas. E esses mapas, eles possuem, como nós já comentamos nas últimas aulas, eles possuem ideologias, eles possuem algum tipo de significado, algum tipo de objetivo. Então, conforme o objetivo da pessoa que vai fazer esse mapa, por exemplo, ela vai utilizar de ferramentas, de amostras diferentes em cada um dos seus mapas. E as projeções cartográficas, elas servem para isso, né? Para quem for elaborar um mapa, é uma ferramenta para melhor visualizar ou melhor expressar a ideologia daquilo que algum cidadão, alguém queira representar. Muito bem. Nós vamos lembrar o seguinte, né, que os mapas eles são planos, são planisférios. Né, da maioria das vezes, né, quando representam o mundo todo, planisfério. É interessante lembrar o seguinte, que o planeta Terra, a Terra, estão tentando provar que isso não, ele é uma esfera. E existe então uma dificuldade gigantesca em representar algo esférico em uma superfície plana. É o principal desafio. Então, as projeções elas surgem justamente para tentar eliminar a maior parte das deformidades. Mas vale lembrar o seguinte, né, que o mapa ele sempre vai ter algum tipo de deformidade. Sempre. Ele nunca é 100% idêntico à realidade. Então, conforme a forma que você vai representar o planeta Terra, ou qualquer superfície, você utiliza de uma ou outra projeção. Muito bem. Só lembrando aqui, então, que os mapas, as projeções, elas vão utilizar, né, os paralelos, cachorrinho, as latitudes, os meridianos, que são essas linhas que cortam o planeta Terra de um polo ao outro. E nós temos aqui, então, o conceito. Sistemas de projeções constitui-se de uma fórmula matemática que transforma coordenadas geográficas a partir de uma superfície esférica, veja bem, em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. O texto continua. O uso desse artifício geométrico nas projeções consegue reduzir as deformações, mas nunca eliminá-las. Então, isso deve ficar guardadinho aí na cabeça de vocês, que os mapas eles reduzem as deformações, mas nunca eliminam. Muito bem. Então, esse é um planisfério, esse é um produto final, esse mapa ele utiliza de uma projeção específica, o qual nós vamos ver a seguir. Então, essa é a relação que deve ser feita ao tomar como consideração a representação do planeta Terra. Uma superfície esférica em uma superfície plana. Então, existem tipos mais comuns de projeções. Aqui são 3 muito importantes. A primeira é uma projeção cilíndrica. Imagine o planeta Terra envolto em um cilindro. Essa é a mais utilizada para representar o planeta Terra como um todo. Muito comum nos mapas de escola, nesse mapa que você vê por aí. A cônica, que é fazer um cone no planeta Terra. E a plana, que também é bastante famosa, né? A plana ou azimutal, símbolo da ONU, tudo mais. Então, esses 3 tipos de projeções, eles são muito comuns e importantes de se conhecer. Olha só, a projeção cilíndrica, então, né? Nós temos aqui uma superfície projetada sobre um cilindro e conforme eu vou me afastando do equador, a distorção ela vai aumentando. Então, essa distorção é grande na região dos polos. Então, por isso que é muito comum, né, você ver alguma região em determinados mapas com os polos em altas latitudes bastante deformados. E assim que é feita a projeção cilíndrica. Então, o maior contato acontece na linha do equador
E conforme eu vou me afastando, eu tenho uma distorção maior. Percebam que os paralelos e os meridianos aqui são representados por linhas retas, né? Cortam em ângulos retos. É tudo reto. Tanto latitude como longitude são retos. São feitos com projeções cilíndricas os mapas mundi. Então, toda vez que você observar um mapa mundi por aí, na parede, né, aquele mapa bacaninha, nós vamos ter um tipo de projeção cilíndrica. E já observem que esse mapa aqui é uma projeção cilíndrica feita pelo Mercator e nós vamos ter uma ideologia nele. Mas já observem que nos polos, principalmente aqui no Polo Sul, olha só essa deformidade. E aqui no Norte também. E esse mapa aqui ele tem uma ideologia bem interessante que a gente vai ver depois. Então isso é uma projeção cilíndrica. Agora uma projeção cônica. Olha só, né? É um cone. É como se fosse um chapéuzinho, né? Olha só que legal. Aqui também as distorções vão aumentando conforme eu vou me afastando do centro do mapa. Uma projeção cônica. Então aqui, se vocês também já notaram, as latitudes, elas não são retas, elas são levemente onduladas. As longitudes, os meridianos, eles vão ser retos, mas os paralelos não. Então, olha só, esse é o resultado de um mapa feito com a projeção cônica. É um mapa assim não tão comum para nós no ambiente escolar, mas é muito utilizado para navegação. Cartas de navegação, principalmente. Então, olha só, os meridianos convergem para os polos, tá vendo, né? Todo meridiano ele vai para o polo, e os paralelos são arcos concêntricos, ou seja, eles são redondos, não são linhas retas como na outro tipo de projeção. Então, aqui são utilizados para mapas de latitudes médias, aquelas localidades que estão próximas dos trópicos, belezinha? Vamos para a próxima aqui, que é a projeção azimutal. Azimutal, né, é um ponto tangente sobre o polo, no meio, no centro. É como se você colocasse uma folha sobre sua cabeça e fizesse essa projeção. Então, olha só que bacana, né? Aqui no centro do mapa, quanto mais próximo do centro, como as latitudes eles são círculos, quanto mais próximo do centro do mapa, menor é a distorção. Conforme eu vou me afastando, vai distorcendo tudo mais, né? Então, esse ponto geralmente é no Polo Norte ou Polo Sul. Olha só que bacana. Então, nós temos uma projeção aqui, uma projeção aqui azimutal, tendo como centro o Polo Norte. O símbolo da ONU é um símbolo bastante conhecido por todos e utiliza esse tipo de projeção aqui. Olha só. Conforme eu vou me afastando do centro, a distorção aumenta. Aqui, né, o Polo Norte. Conforme eu vou me afastando, o Brasil, olha, todo fora de foco, tudo fora de foco. Esse mapa aqui não é muito utilizado, né? Pela questão mesmo de distorção, não é tão prático. Mas a ONU resolveu utilizar ele porque assim mostra que os países são bastante próximos, né? A Organização das Nações Unidas. E olha só que bacana, um ponto azimutal no centro de São Paulo, tendo como centro São Paulo. Veja como o mundo fica bem estranho. Beleza? Essa é a projeção plana ou azimutal. Então existem outras projeções também, né? Por exemplo, essa daqui de Moldway, onde os paralelos são retos e os meridianos eles são levemente curvados. Bacaninha, né? Esse tipo de projeção aqui é interessante também. Olha só, essa projeção é como se tivesse descascado o planeta Terra, bastante interessante também, de Goodall. E existem várias outras formas de representar o planeta. Percebam que não existem limites para a criatividade. Olha só, uma estrelinha, um coração.
Bem bonitinho, né? Aqui é um ponto muito importante, porque toda projeção ela vai possuir características. Algumas projeções vão ser fiéis às áreas dos continentes, outras vão ser fiéis aos tamanhos dos continentes e outros às formas dos continentes. Então, muitas vezes você olha o mapa, ele está com o tamanho correto do país, mas a sua forma está totalmente errada. Ou a forma correta e o tamanho dele está totalmente desproporcional. Então, as características das projeções são 3. Equidistantes, equivalentes e conformes. Vamos lá. As equidistantes, elas mantêm as distâncias lineares a partir de um centro, mas apresentam distorções nas áreas e nas formas. Então, essa daqui, as distâncias são corretas, mas as formas e áreas acabam sendo distorcidas. Equivalentes, formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor da área real. Olha só, né? Então, nós temos formas prejudicadas nas equivalentes. E as conformes, olha só que legal, procura manter os ângulos, conservando assim as formas terrestres, mas apresentam distorções nas áreas. Equivalente, mantém a área, conforme mantém as formas. E equidistantes, as linhas elas são muito parecidas, né? As distâncias, mas as áreas e as formas acabam sendo totalmente distorcidas. E aqui nós vamos ter algumas projeções interessantes, diferentes visões do mundo, né? Esses dois tipos aqui de visões do mundo, eles são muito famosos, talvez os mais utilizados, né? Utilizando uma projeção cilíndrica, mas se você conseguir observar, esse mapa de Mercator, ele é diferente de Peters. Esse daqui, ele vai manter as formas, e esse daqui vai manter as áreas. Então percebam, né? Aqui a forma dos continentes acaba sendo mantida, mas a área é totalmente distorcida. Uma distorção possível de observar aqui é a América do Sul em relação à Groenlândia. A Groenlândia é 8 vezes menor do que a América do Sul, mas aqui é representada de uma forma gigantesca. A de Mercator, ele tem uma ideologia interessante, uma ideologia eurocêntrica. Aí, Peters, esse alemão, na década de 70, ele fez uma visão do mundo de uma forma diferente, olha só, colocando a África no centro, dando ênfase à área dos países, dos continentes, mas só que deforma a forma, né? Olha só, fica esticadão, fica estranho. Mas só que aqui nós temos proporções muito parecidas. E olha só, a Groenlândia em relação à América do Sul. Bem diferente também. Então, esses dois tipos de projeções utilizados. Olha só. Então, a de Mercator, anote aí as características principais. Isso é importante. Excelente para navegação. É uma cilíndrica conforme, então ela vai manter as formas, as áreas, tudo errado. Perfeita nos ângulos e formas, mas distorce as áreas, com as terras próximas dos polos, principalmente. E aqui uma informação muito importante, coloca a Europa no centro do mapa. Então nós temos aqui o eurocentrismo projetado, demarcado nessa projeção. Já o de Peters, esse alemão, ele vai ser uma cilíndrica equivalente. O que isso significa, equivalente? Que ele vai ser perfeito nas áreas. As áreas elas são perfeitas, o tamanho é aquele, mas os ângulos e formas estão distorcidas. Outra coisa que é interessante, a África ela fica no centro. Então ele quis colocar uma ideologia nesse mapa onde a África, com todos os problemas, é colocar ela no centro de evidência aqui para mudar um pouquinho dessa visão eurocêntrica. Propostas de Peters, então, ou Peters. Valorização do mundo subdesenvolvido, os pobres, mostrando sua área real, como na de Mercator aparece a Europa no centro, né? Porque é ali que começaram as navegações e tudo mais.
e ressaltar a ideia que por trás de cada mapa sempre existe um contexto político e ideológico. Isso é muito importante. Lembrar, todo mapa possui uma ideologia e Peters procurou demonstrar isso no seu trabalho. Outro mapa interessante é isso daqui, olha só, uma anamorfose. Isso aqui já até apareceu no Enem, nas últimas edições do Enem. Observem que, como o mapa possui uma ideologia, ela nem sempre precisa ter a forma correta. Aqui, nesse caso, nós temos várias informações e o tamanho das áreas representa a informação em si. Por exemplo, aqui, né, a população. O norte quase nem aparece. Nós sabemos que o norte tem uma área muito grande. Aqui ele quase nem aparece. Olha só o centro-oeste e o sudeste, principalmente. Está gordão aqui. Produção agrícola, densidade demográfica, mortalidade infantil, ou seja, uma anamorfose é uma forma diferente de representar o mapa. Aqui no seu conceito, é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorção na proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. A palavra anamorfose significa o quê, né? Sobre forma. Então, é o formato de novo. Então, vai mudar. Isso aqui o mapa vai aparecer distorcido, mas vai dar ênfase a algum tipo de informação. O tamanho aqui ele não se aproxima da realidade, mas ele vai ser uma representação que para chamar atenção, né? Olha só, é bacana. Fica diferente. Então, se vocês olharem o mapa assim, tá errado. Não. Observem o título do mapa, observem qual tipo de informação ele traz. Mas isso é uma anamorfose. O geoprocessamento também, que é uma fórmula muito interessante de observar, de fabricar mapas. Antigamente, né, nós não tínhamos tantas tecnologias como hoje. Então, hoje, a computação, a informática, elas nos dão possibilidades gigantescas. Então, são utilizados vários artifícios, como o seu celular, como o seu computador, seu carro, etc. Todos eles possuem informações geográficas que são enviadas e processadas por uma série de elementos, objetos. Então nós temos aqui, né, sistemas de informações geográficas, o SIG, que são todas as informações sobre o planeta Terra. Hoje nós temos satélites que nos enviam informações a praticamente todo momento, né, pelo GPS, pela localização ali, seu amiguinho manda a localização no WhatsApp. Isso são, né, os satélites que fazem. Fotografias aéreas também, né? Quem que nunca mexeu no Google Earth, no Google Maps, ali também tem toda a informação. Aquele carrinho do Google que passava tirando fotos. Sensoriamento remoto, são os satélites que fazem todo, né, o trabalho de mensurar a Terra, de captar as informações, de nos mandar informações também. A cartografia ela serve como base disso. E geodésia é uma coisa interessante de dividir o planeta. Você acaba dividindo o planeta conforme os seus objetivos. E o geoprocessamento, o GPS, essas informações elas são muito importantes para o nosso mundo. Que seríamos, né? Como você se localiza, como você sabe onde ir. Uma informação interessante é no seu celular. Seu celular tem tudo isso aí. Então, as tecnologias elas estão aí para nos ajudar. Olha só, né? Quem diria uma situação mundial, nós estamos aqui fazendo uma aula online, os professores se esforçando, né? Aprendendo a mexer nas tecnologias, mas é uma ferramenta, é uma possibilidade que nós temos. Beleza? Tranquilinho? Então agora vamos para a parte dos testes. Isso daqui é importante. Lembrando vocês que vocês vão ter algumas tarefas para fazer em casa. Então, já deixo a primeira tarefa, vocês vão fazer os testes dessa geografia, dessa aula 5 na casa de vocês. Mas agora a gente vai resolver algumas questões, vamos comentar algumas questões interessantes que são muito importantes para o aprendizado de vocês, né? O que os vestibulares cobram?
Então, a primeira questão, vamos fazer algumas, né? A história dos mapas reflete a preocupação que o homem sempre teve em representar a superfície terrestre, utilizando técnicas de acordo com o estágio de seus conhecimentos. Com o passar do tempo, impõe-se a preocupação de obter resultados cartográficos com o maior rigor científico possível, tendo-se duas formas principais de representar a superfície terrestre: globos e mapas. Muito bem, são representações. No que se refere às projeções cartográficas, considere o mapa. Então nós temos esse mapa aqui. Olha só que mapinha massa. Já dá para perceber que nós temos a África no centro do planeta aqui. Então, aquela que tem a África no planeta foi aquela crítica de Arnold Peters. Mas o que mostra aqui? Alternativa A, Mercator. Não é Mercator, né? Aqui nós temos a evidência, não é a Europa, e sim a África. Então, a B, Peters, que apresenta a preservação das áreas e alteração das formas, e as outras aqui já não interessam mais. Então, observou aqui, até como eu mostrei nas imagens, aqui nós temos a projeção de Peters. Vamos pegar outra aqui, ó, número 3. Olha que bacana, 3 aqui. A 2 vocês podem fazer em casa de vocês, tá bom? A 3, vamos pegar as de mapas primeiro, depois a gente vai para as de GPS. Aqui, de Unifemas. Observe a representação cartográfica abaixo. Olha que coisa interessante, né? A representação cartográfica abaixo. Deixa eu pegar a apostila aqui que fica mais fácil para ler. Então, observem que nós temos uma modificação nas formas de tudo isso daí, né? Então, o que é esse mapa aqui? Esse mapa é uma anamorfose. Fica claro, né? PIB por estados. Olha só, todo deformado, todo diferentão, né? Então, são representações de mapas baseados em alguma escala pré-definida. Elas não apresentam apenas a escala cartográfica, porque não são representações reais dos mapas, levando em conta que seu território, não levando em conta seu território, e sim diversos outros pontos, como, por exemplo, a população de uma região, o cálculo do produto interno bruto, o índice de natalidade, mortalidade, ou seja, um fator qualquer. Aqui, no caso, esse mapa aqui está representado a economia, o PIB. Então, a imagem e os dados mencionados indicam corretamente a representação de uma o quê? De uma anamorfose. Então, olha só a letra B. Mapa anamórfico apresentando distorção definida. Muito bem, olha que fácil essa questão. Vamos para 2 aqui. Vamos fazer. 6 anos após seu lançamento, a gigante de buscas informou que seu programa de visualização e exploração do globo terrestre, Google Earth, acaba de atingir a marca de mais de 1 bilhão de downloads. Olha só que número impressionante, né? 1 bilhão de downloads. Além de impressionante volume de downloads, o Google Earth moldou uma nova forma de pessoas chegarem ao mundo, checarem o mundo, o que gerou não somente novos conhecimentos e acessos às regiões que muitos não tinham como conhecer precisamente antes da forma otimizada pelo Earth. Nossa, eu brinquei muito com isso aí, né? Vou ver minha casa, vou ver algum lugar, como são os países. Isso foi uma ferramenta muito útil, até hoje, né? Existe, que possibilitou visualizar o mundo todo, né? Então o programa Google Earth transformou-se também em um instrumento para a geografia. Por quê? Uma vez que permite nós visualizarmos o planeta Terra, informações da superfície. Então a letra B, obter informações da superfície terrestre, mesmo o usuário estando distante do espaço pesquisado. Por exemplo, eu quero ver o que está acontecendo lá na China, ou como é a China. Então existem várias ferramentas que nos possibilitam isso. E o Google Earth é uma dessas ferramentas, uma das pioneiras, digamos assim, que fez sucesso pra caramba e que possibilitou a visualização do mundo.
atualmente, né, com toda essa calamidade que está acontecendo, com essa pandemia, é muito frequente observarmos nos meios, né, televisivos ou na internet vários informações em forma de mapas. Então, toda essa informação, toda essa tecnologia, ela auxilia o ser humano, as sociedades, a identificar problemas, como é o caso do corona, rotas de imigrantes, ou seja, informações que temos do mundo inteiro. Então, gente, vamos fazer mais uma atividade para não ficar tão extensa essa aula. E vamos fazer aqui a número 4. Número 4. Aqui. A novela da Rede Globo, Caminho das Índias, mostrou na cena do dia 23 de maio de 2009. Olha só, a seguinte situação. É um pouco velhinha essa novela, né? Vale a pena ver de novo. Após ganhar alguns presentes e flores de Ramiro, Melissa fica muito desconfiada das atitudes bondosas. Pega o carro dele para ver no GPS os lugares que o marido foi. Assim descobre que o presidente do Cadore estacionou o carro em frente ao prédio de Gabi tarde da noite. Olha o chifre aqui, né? Pô, existe uma ferramenta no seu celular que você pode olhar, observar as rotas que você passou. Até quando você tira foto, na informação da foto, tem a informação da localidade. Então, olha essa coisa doida, né? Cuidado aí, hein? Cuidado, que isso pode pegar. Primeiro, o GPS é considerado atualmente a mais moderna e precisa ferramenta de determinação da posição de um ponto de superfície terrestre. É um termo em inglês que significa Global System Position. Correto. O GPS ele é muito útil e é uma ferramenta muito tecnológica. Bacana, então está certo. O GPS permite apenas o monitoramento de deslocamentos realizados em pequenas distâncias, de um ponto para o outro em linha reta. Isso é mentira, né? Não é linha reta. Aonde você passa, essa localização, ela fica marcada, fica gravada. E também quando você quer ir na casa de alguém, por exemplo, você coloca no GPS, ele vai te dar várias rotas. E isso é importante. 3. O GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em automóveis importados. Talvez, há muito tempo atrás, né? Sim. Mas hoje não. Hoje todo carro que possui ali algum computador de bordo possui essas tecnologias. Então, se popularizou muito tudo isso aí. O número 4. O GPS representa uma tecnologia desenvolvida inicialmente para fins bélicos, de guerra, e depois, né, foi durante a Guerra do Golfo, anos 80, 90, que sua aplicação teve sucesso. Sim, então, uma forma, né, só lembrando que muitas das tecnologias que utilizamos hoje, ela vem da guerra, é provida da guerra, depois toda a transformação e acaba vindo para nós civis. O GPS é um sistema que se baseia na utilização de mapas e cartas milimetricamente representados em um gráfico de escalas pequenas. Nós já tivemos uma aula sobre escala. Uma escala pequena é uma representação de uma área muito grande, pequenos em detalhes. E não é só isso. Então nós temos a letra A. Galerinha, é o seguinte, eu vou encerrar minha aula por aqui e eu quero deixar uma proposta para vocês. Então, para essa semana, vocês podem fazer essas atividades restantes do livro. Elas são atividades muito boas. Elas ajudarão vocês a entender, compreender um pouquinho melhor sobre tudo isso que a gente fez. E daqui a alguns dias, né, daqui a alguma semana, conforme a organização da escola, nós teremos também a possibilidade de tirar dúvidas. Então, se vocês tentarem fazer essas atividades, que eu deixo como tarefa, façam todos, se possível, né? Se não, vão fazendo uma ou outra, mas se possível, façam, porque vocês vão ter tempo para fazê-las. Então, façam essas atividades
e tragam as dúvidas que nós vamos ter um momento para tirá-las. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa, vamos tomar cuidado com esse coronavírus, que ele é sério, mas se a gente seguir as restrições, tudo vai ficar muito bem. Belezinha? Aquele abraço e até a próxima.